Olá, sexto ano, tudo bem? A gente vai continuar, então, com matemática a partir da página 14, tá? Exercício número 24. Ao lançarmos uma moeda, temos duas possibilidades de resultado: cara ou coroa, né? Já ao lançarmos duas moedas diferentes, temos quatro possibilidades. As duas saem com cara, uma com cara, outra com coroa, uma com coroa e a outra com cara, né? Porque são duas, então mudou a ordem, mudou o resultado. E duas com coroa, tá? Então, aí ele deu, né? 2 elevado a 1, 2. 2 elevado ao quadrado, 4. E 2 elevado ao cubo, 8. Quais e quantas são as possibilidades ao lançarmos 3 moedas diferentes? Bom, então quando a gente lançou duas, ele deu que são 4 possibilidades, né? E 3. Aí ele fez aqui, ó, cara, 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 coroa. Cara, coroa, cara, cara, coroa, coroa. Agora vamos começar com coroa, né? Tudo e depois colocando só uma. Cara, até igual fez em cima. As 3 coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa, coroa, cara, cara, né? Então, são 8 possibilidades, que é o resultado disso, né? 2 ao cubo, 3 moedas, 8, 2 moedas, 4. E quais são as possibilidades ao lançarmos 4 moedas diferentes? Você já percebeu que é só você fazer 2 elevado ao tanto de moeda? Já que são duas, né? 2 possibilidades e o expoente é o número de moeda. Então, são 16 possibilidades. 2 à quarta, né? E, ao lançarmos 10, são 1024 possibilidades, que é o resultado de 2 elevado à décima. Certo? E aí, o desafio, vamos ver. Desafio pode fazer, gente. Se quiser pegar o resultado, eu não vou fazer com vocês, tá? Eu vou dar uma corridinha, tá, pessoal, com o conteúdo, porque a gente tá um pouco para trás. Vamos ver a curiosidade. Para elevar ao quadrado qualquer número de 2 algarismos terminado em 5, basta multiplicar o algarismo da dezena pelo sucessor dele e acrescentar 25 ao lado direito do produto. Veja os exemplos. Ó, lembrando que é só número de 2 algarismos terminado em 5, tá? Então, 15 ao quadrado. Então, você pega o algarismo da dezena, que nesse caso é o 1, né? Multiplica pelo sucessor dele, que nesse caso é o 2, né? Porque 1, depois é o 2. Sucessor é o que vem depois, antecessor é o que vem antes. Que vai dar 2. E acrescentar 25 depois. Então, vai ficar 2, 2, 2, 5. Com 25 ao quadrado, você pega o 2, que é o algarismo da dezena, multiplica pelo seu sucessor, que é 3, vai dar 6. Você põe o 6 e o 25 depois. 35 ao quadrado, você pega o 3, que é o algarismo da dezena, multiplica por 4, que é o sucessor dele, vai dar 12. Então, vai ficar 12, 25, ou seja, 1225. E aí, ele manda fazer o resto. Vamos fazer 45 ao quadrado. Você pega o 4, que é o algarismo da dezena, multiplica por 5, que é o seu sucessor, que vai dar 20. E copia o 25. 75 ao quadrado, você pega o 7, multiplica por 5, por 8, que é o seu sucessor, né? Que vai dar 56, isso, né? E copia o 5. 85 ao quadrado, você pega o 8, multiplica por 9, que vai dar 72, e copia o 25. 95 ao quadrado, você pega o 9, multiplica pelo seu sucessor, que é o 10, ou seja, vai dar 90, copia o 25. 55 ao quadrado, você pega o 5, multiplica por 6, que é o seu sucessor, vai dar 30, copia o 25. Legal, né, pessoal? Mas lembra
que é só quando tem 2 algarismos e termina em 5, tá? 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 e 95. É o último, tá bom? Porque o que tem 3 algarismos já não vale. Certo, pessoal? Ó, então agora, essa página 15 e 16 aí, que são as conexões, a gente não vai fazer, tá? Porque tem pouca coisa de matemática, só assim, um exercício, o resto tá falando dos planetas, do sistema solar, e não é o foco tanto matemática. Se a gente tivesse com tempo, a gente faria. Mas a gente vai direto para a página 17, tá bom? E a página 17 começa a trabalhar a raiz quadrada, certo? Vamos ver o que é isso, gente, sem ficar pensando que é o bicho de 7 cabeças, que não é. Vocês vão ver que é coisa simples, tá? Examine essa situação problema. José quer cercar um terreno de forma quadrada, né, como tá aqui, cuja a área é tudo aqui, ó, dentro, tá? É 169 metros quadrados. Ele pretende colocar 4 fios de arame em cada lado do terreno e deixar um portão de 2 metros de comprimento em um dos lados, que é esse que tá aqui, tá? Quantos metros de arame, no mínimo, ele precisará comprar? Na resolução dessa situação, está envolvida a ideia de raiz quadrada, que será estudada a seguir. Bom, gente, o que ele precisa descobrir para comprar o arame? O lado do quadrado, vocês concordam comigo? Ele tem que descobrir o lado do quadrado, que vai ser igual, né? Porque o quadrado tem 4 lados iguais. Multiplicar por 4, porque tem 4 arames, ó. Multiplicar por 4. Depois ele tem que multiplicar por 4 de novo, porque se ele achou um lado, ele tem que comprar para os 4 lados, né? E depois ele tem que tirar 2 metros, porque onde vai o portão, não vai arame, certo? Essa é a ideia. Vamos ver como que ele vai trazer aí pra gente fazer. A ideia da raiz quadrada. Quando temos uma região quadrada com lados de 3 centímetros, né? Queremos saber a medida de sua superfície, que é a área, podemos, letra A, quadricular a figura em quadradinhos de 1 centímetro de lado e verificar que a área é 9 centímetros quadrados, né? Porque, ó, se isso daqui tem 3, cada ladinho aqui tem 1 do quadrado, não é? Então, vai ser 1, 2, 3. E esse lado também, 1, 2, 3. E para eu descobrir essa área, eu contar os quadrados, né? Porque cada quadradinho tem 1 centímetro. Então, vai ser 3, 6, 9 centímetro quadrado. Porque é a área, tá? Ou a letra B, ele fala para efetuar a multiplicação 3 vezes 3, porque é a fórmula, gente, da área do quadrado. É lado vezes lado, que vai dar 9. E com isso chegará a 9 centímetros quadrados. Por que quadrado? Toda vez que você estiver falando de área, você vai multiplicar, ó, 3 por 3 e centímetro por centímetro. Por isso que vem esse 2 aqui em cima. A gente não acabou de ver que 5 ao quadrado é 5 vezes 5? Centímetro ao quadrado é centímetro vezes centímetro. É a fórmula, gente, da área do quadrado. É lado vezes lado. 3 centímetros vezes 3 centímetros é 9 centímetros ao quadrado. Tá bom? Aí ele continua. Quando temos uma região quadrada, cuja área é 36 centímetros quadrados, e queremos saber o comprimento de cada lado, devemos procurar o número, presta atenção nisso, devemos procurar o número que, multiplicado por ele mesmo, resulte 36. Como 6 vezes 6 igual a 36, concluímos que cada lado dessa região quadrada mede 6 centímetros. Certo? Observe a medida do lado de uma região quadrada. Observe que a medida do lado de uma região quadrada representa o valor da raiz quadrada da área dessa figura. Ó, então, gente, se esse quadrado aqui tivesse a área total, 36 centímetros quadrados,
cada lado dele valeria 6 centímetros. Concorda comigo? Por quê? 6 vezes 6, 36. Certo? Então, você achar a raiz quadrada de um número é você achar um número que multiplicado por ele mesmo dá esse número que está na raiz quadrada. Ó, quando procuramos o número natural que multiplicado por ele mesmo resulta 36, estamos calculando o valor da raiz quadrada de 36, que é 6. Pois 6 vezes 6 igual a 36. Indicamos assim, ó, essa é a indicação de raiz quadrada, é isso, essa chave aqui, e sobe até o número, tá? Raiz quadrada de 36 igual a 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 igual a 36. Ou seja, 6 ao quadrado igual a 36, tá bom? E isso a gente lê. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. E aí ele dá a curiosidade. O símbolo de raiz quadrada foi usado pela primeira vez em 1525 num livro do matemático alemão Christoph Rudolph. É provável que a primeira letra R da palavra radicis, que em latim significa raiz, é que deu origem a esse símbolo, tá? Então, era uma letra R meio diferente aí. Em 1637, René Descartes, 1596-1650, introduziu nesse símbolo o traço em cima, né? Que usamos até hoje. Então, é um R com traço aí. Os hindus foram os primeiros a usar regras para extrair raiz quadrada. Certo? Pessoal, então, sem medo, raiz quadrada de um número é o número que multiplicado por ele mesmo dá esse número que está na raiz quadrada, certo? Então, raiz quadrada de 25, agora vocês têm que saber a tabuada, tá bom? Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, certo? E assim por diante. Próxima aula a gente vem com exercícios. Estudem essa definição bastante. Próxima aula a gente vem com exercício. Um beijo, até mais. Se ficou com dúvida, vem falar comigo e marca devolvido lá pra mim. Beijão.